Banca 7. Turma, nesta aula, irei mostrar uma redação que escrevi segundo o formato exigido pela Banca CESP. Farei a leitura do texto elencando os pontos mais importantes a serem considerados em redações desse tipo. Lembrando que a Banca CESP solicita dos candidatos a escrita de textos dissertativos, os quais podem ser argumentativos ou simplesmente expositivos. Portanto, há um padrão a ser seguido. No início pode parecer complicado, mas à medida que vocês forem praticando, notarão como é fácil encaixar o texto na estrutura requerida. Como exemplo, iremos trabalhar o seguinte tema: Novo Marco Legal do Saneamento Brasileiro, o qual deve ser devidamente embasado pelo desenvolvimento de 3 tópicos: metas do novo marco do saneamento, efeitos para a sociedade e para a economia do país e o destino dos lixões no Brasil. A Banca CESP fará exatamente isso. Apresentará o tema e tópicos relacionados, além do texto motivador. Trata-se de um norte, um direcionamento da banca, indicando ao candidato qual caminho a seguir. Recomenda-se, inclusive, que os tópicos sejam respondidos na mesma ordem em que são apresentados. Ou seja, após uma breve introdução, falaremos sequencialmente sobre metas do novo marco, efeitos para a sociedade e para a economia do país e o destino dos lixões no Brasil. Então, vamos começar. Para facilitar, vou trazer aqui o tema e os tópicos. Eu desenvolvi a redação em 4 parágrafos. O primeiro é uma introdução, contextualizando um pouco aquilo que será discutido, e os outros 3 parágrafos referem-se um a um aos tópicos propostos. Vejamos como eu fiz. Embora atualmente o saneamento básico seja prestado principalmente por empresas públicas estatais, acredita-se que em poucos anos o novo marco legal do saneamento básico possa mudar esse cenário. Vejam o que eu já fiz aqui no início. Novo marco do saneamento básico. Fiz uma retomada ao tema da redação. Isso pode ser bastante interessante na contextualização inicial do texto. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele objetiva aumentar a concorrência na área, ampliando a presença do setor privado. Em linhas gerais, fiz uso aqui de um termo, uma expressão com valor de conectivo. Em linhas gerais, a legislação proposta estabelece um prazo para a realização de metas, palavras-chave que se relacionam com o primeiro tópico, que visam trazer benefícios para a sociedade e para a economia do país. Logo, fiz também uma retomada desses 2 tópicos ao relacionar metas. No lugar de efeitos, coloquei benefícios, mas citei também a sociedade e economia, além de conferir um destino final aos lixões no Brasil. Claro que agora, na continuidade do texto, nós vamos relacionar cada parágrafo a cada um dos tópicos e mais uma vez faremos a retomada desses tópicos. Vamos lá. O próximo parágrafo, na ordem, deve tratar das metas do novo marco do saneamento. A princípio, uso de um conectivo para introduzir este parágrafo. O novo marco do saneamento tem por metas ampliar a rede atual de saneamento, garantindo a coleta de esgoto para 9 em cada 10 brasileiros e fornecer água potável para quase totalidade da população. São metas audaciosas, porém necessárias, tendo em vista que a falta de saneamento adequado e água tratada contribuem para a propagação de epidemias e facilitam a exposição a micro-organismos que podem desencadear enfermidades fatais. Fiz uma retomada à palavra-chave do tópico, metas, novo marco do saneamento, e apresentei essas metas: ampliar a rede atual de saneamento, garantindo a coleta de esgoto e fornecer água potável para quase totalidade da população. Logo após, discuti um pouco mais a importância dessas metas. Segundo tópico, efeitos para a sociedade e para a economia do país. Dada a gravidade dos problemas que pode advir do saneamento precário, espera-se que o novo marco traga efeitos benéficos para a sociedade e para a economia do país, seguindo a mesma estratégia de retomada dos tópicos para deixar claro o que está sendo apresentado neste parágrafo. Em primeiro lugar, uso de uma expressão, mais uma vez conectivo. O acesso a condições adequadas de consumo de água e utilização do esgoto reduzirá consideravelmente o aparecimento de doenças decorrentes do mau uso desses recursos, como, por exemplo, disenteria, cólera e leptospirose.
Posteriormente, vamos marcar esses conectivos que melhoram a coesão do texto. Posteriormente, a atenuação das enfermidades causadas por ambientes insalubres possibilitará ao país uma economia considerável em relação aos custos anuais com saúde, o que permitirá também que mais investimentos sejam alocados em áreas que confiram maior qualidade de vida à população. Então vejam, em primeiro lugar, posteriormente. Aqui eu falo sobre os efeitos para a sociedade, os efeitos benéficos. Redução do aparecimento de doenças decorrentes do mau uso desses recursos, das condições precárias de saneamento. E a seguir, trato da questão da economia do país, dos efeitos benéficos também para a economia do país. Mais uma vez, fizemos retomada aos tópicos, fizemos uso de conectivos e discutimos os termos que foram sugeridos nesse tópico, efeitos benéficos para a sociedade e para a economia do país. No último parágrafo, no último tópico, falaremos do destino dos lixões no Brasil. Adicionalmente, pretende-se com o novo marco regulatório extinguir os lixões a céu aberto em todo o país. Nesse contexto, todo lixo que não puder ser encaminhado para reciclagem ou reaproveitado como adubo será tratado como rejeito e deverá ser direcionado aos aterros sanitários, onde haverá um maior controle diante de riscos de contaminação e proliferação de doenças. Vejam que aqui eu já finalizo a discussão sobre esse tópico. O que eu faço adicionalmente é colocar uma breve conclusão para que o texto não seja interrompido de uma forma tão brusca. Essa conclusão pode ser descartada, tenham cuidado ao fazer isso, dependendo do número de linhas e da complexidade dos tópicos apresentados, mas eu sempre recomendo que vocês procurem sim colocar uma breve conclusão para dar um fechamento interessante ao texto, ok? Em suma, o novo marco estipula prazos para a universalização do saneamento, fornecimento de água potável e adequação do destino final dos resíduos sólidos, através de ações que deverão culminar em proveitos sociais e econômicos para o país. Nessa conclusão, acabei fazendo mais uma retomada dos pontos principais que foram discutidos no texto. O novo marco, rapidamente, estipula prazos para a universalização do saneamento, fornecimento de água potável e adequação do destino final dos resíduos sólidos, através de ações que deverão culminar em proveitos sociais e econômicos para o país. E desse modo a gente finaliza o texto. Nesses 4 parágrafos, primeiro foi uma introdução, a fim de contextualizar e já destacar alguns dos pontos que serão discutidos nos próximos parágrafos, ou seja, os tópicos. Cada um dos tópicos é discutido isoladamente, individualmente, nos parágrafos que seguem. E ao final, com um pequeno acréscimo ao último parágrafo, uma vez que eu já tenha concluído o último tópico, posso fazer um fechamento de todas as informações que foram apresentadas, mais uma vez resgatando algumas dessas informações. Então é isso, pessoal. Procurem sempre ter esses cuidados. Retomada dos tópicos em cada parágrafo, uso de conectivos a fim de melhorar a coesão e a coerência do texto. E muito cuidado para não fugirem ao tema proposto, tá ok? Procurem seguir esse modelo para as redações que vocês irão praticar daqui para frente. Acredito que ajudará bastante. Por fim, pessoal, peço que vocês curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal, nos deem essa força. Logo mais nós estaremos colocando mais conteúdos relacionados à preparação para concursos. Até a próxima!